Bem-vindos ao Dragão Autêntico com Dragão 8 e 27 para a análise do Futebol Clube do Porto Chaves, com uma vitória por 2-1. Apesar do Porto ter marcado 3 golos, só contaram 2 e já lá vamos. Golos validados, vou dizer assim, então por De Poitre e Danilo. E este jogo foi para a 14ª jornada da Liga NOS. Eu aqui queria, e acho que também partilharás da minha opinião, dividir este jogo nas duas partes, que foi a primeira e a segunda parte. Sim, sem dúvida. Se me permites, eu vou começar por fazer um bocadinho a história do que foi este jogo. E até a história deste facto curioso. Tu perguntaste-me se eu tinha levado a camisola do Futebol Clube do Porto. Eu disse que não levei a camisola do Futebol Clube do Porto porque tinha saído do trabalho Para o estádio. Sim. Mas levei a alma do dragão e levei-a na plenitude. E foi de facto com uma grande alma que a equipa jogou e só assim pôde vencer o seu antagonista. Depois de uma boa entrada, o Porto teve uma boa entrada, os primeiros 5, 7 minutos. Sim, entrou logo forte com 2 ocasiões para fazer golo. Indiscutível. Mas a equipa claudicou perante o golpe do golo do adversário. Sim, eu acho que antes disso, por acaso, acho que relaxou rapidamente. Acho que acabou por depois ficar frouxo, até muito frouxo, e um pouco com a toada até dos 2 últimos jogos que eu fui alertando aqui com o Feirense e com o Marítimo, e não podia muito menos com estes Chaves. Muito menos com estes Chaves, sem dúvida. Mas particularmente depois de ter sofrido o golo contra um adversário que deu o que pôde e o que não pôde, em alguns momentos com bom futebol, há que reconhecê-lo, mas também com um antijogo a roçar a fraude, premiado por um árbitro medíocre. Vieram ao Porto, de facto, vieram os fantasmas ao de cima. E de facto as coisas tornaram-se muito periclitantes e muito difíceis. E eu disse-te, inclusive, ao intervalo, que só um Porto de revolta, com um mister que lhes apelasse ao caráter, é que o Porto poderia dar a volta. Então, antes de ires à segunda parte, eu de facto, da primeira parte, que grande atitude e grande raça dos Chaves, que eu acho que fez porventura o seu melhor jogo de sempre, na sua história até. A raiva pelo Porto era tanta que era visível o empenho que o Chaves pôs em cada lance e em cada disputa de bola. Vocês até reparem nas caras que os jogadores faziam a disputar cada bola, os jogadores de Chaves. Eles, quando sofreram o primeiro golo, eles até estrebucharam, tal era a frustração de sofrer um golo do Porto. Sim, senhor. E o Porto, inacreditavelmente surpreendido com esta atitude dos Chaves, consentiu muito perigo e muito espaço nos contra-ataques dos Chaves, e num lance com 2 felicidades. Uma primeira escorregadela de Felipe e depois o avançado dos Chaves ao chuta contra o Danilo, que provoca uma subida de bola que faz um chapéu ao Casillas, e de facto o Porto sentiu imenso este golo, ficou algo nervoso e fazia faltas um bocado de cabeça perdida, perdeu bolas ridículas, não conseguiu assentar nem começar a controlar o ritmo do jogo, e consentiu mais oportunidades aos Chaves. O Chaves poderia ter feito mais um gol na primeira parte. O jogo foi sempre partido demais e acentuou uma vez mais a falta de controle do meio campo que o Porto tem e que Nuno Espírito Santo deve, na minha opinião, corrigir para que a equipa seja mais sólida, mais compacta e mais dominadora. Mais estável, sobretudo, mais equilibrada. Mais estável, e nada disto invalida a atitude do seu Porto. O Chaves povoou e muito bem o meio campo e estava com níveis de atitude a 200%, enquanto que o Porto estava apático, bastante apático e intranquilo. Só uma nota que eu até recomendo aos Chaves, que se jogar sempre assim, eu acho que vocês disputam o título de campeão nacional. E então até que veio a segunda parte. Veio a segunda parte. E de facto, se a equipa não conseguisse reagir ao ódio e ao nojo, não tinha fibra da equipa a Porto. Mas realmente teve essa fibra. E o Porto trouxe uma alma do tamanho do mundo. Uma alma de dragão autêntico. E contra todas as trapaças, o antijogo, mais um penalti sonegado, um golo limpo anulado, contra tudo e contra todos, fez 2 golos portentosos. Pois ao Porto, só esses golos é que estão destinados. Aos outros, a carambola da sorte estúpida de vez em quando ajuda, mas ao Porto nunca. Não. Foram grandes para poder impor-se contra um clima de ódio,
legitimado por uma triste figura de amarelo vestida, e só assim é que conseguiram de facto tornar-se clarividentes, jogar com intensidade, com grande qualidade, como uma grande equipa. O Porto foi verdadeiramente grande, como um vero campeão. O Porto mudou completamente o chip em termos mentais. Creio que aqui dou atributo todo o mérito ao Nuno Espírito Santo, onde ao intervalo acho que fez a cabeça dos jogadores e apelou ao portismo contra uma equipa que nutria ódio claro ao Porto, e perante uma arbitragem que já se adivinhava prejudicial ao nosso Porto, no qual na primeira parte, com tanta agressividade e algum antijogo, chegámos uma vez mais com apenas 1 minuto de compensação. E se me permites, no início da segunda parte parece que isso que ainda se estava a acentuar mais. Claro. E isso ainda revoltou mais os jogadores. Sim, só ajudou o Porto. Exatamente, porque se começou a ver desde cedo o gozo com a cara da nação portista em pleno Estádio do Dragão, porque agora o desplante é tanto que até em Estádio do Dragão gozam com a cara dos portistas. Foi uma segunda parte fantástica. Isto só nos ajuda e só revolta aos jogadores, porque foi outra velocidade, outra confiança e sobretudo outra raiva com tudo o que estava a passar. Danilo e Oliver a abrir o livro, incríveis os dois no meio campo, Corona e Brahimi mais rápidos e sobretudo, muito importante, o Max e o Alex Telles a subir muito mais no terreno, com mais cruzamentos para a área, onde desde logo o Porto começou a criar muito mais oportunidades, porque o Brahim e o Corona começaram a fazer mais jogo interior e a combinar mais com o setor meio campo e com o avançado, e soltaram as alas sobretudo para os laterais, e criou assim o Porto muito mais oportunidades de golo, mais chances de perigo. Acabou por marcar logo com uma assistência brilhante do Oliver para o André Silva, que invalidaram mais um golo. E depois com a presença mais física do De Poitre, o Porto com um centro do Alex, fruto dessas subidas laterais, a subir mais e a combinar muito bem com o Brahim, e sacou um excelente cruzamento que foi a chave para abrir o resultado e catapultar ainda mais a equipa para a vitória. Depois o homem que para mim era capitão de equipa, apesar de que o Marcano acho que tem estado muito bem, está com uma grande atitude campeão. Está um senhor. Danilo fez um remate com toda a alma e raça da nação portista. Todos nós chutámos um bocadinho daquela bola com o Danilo, que incendiou completamente o estádio. Eu não estive lá, infelizmente não pude, mas tu tiveste. Sem dúvida. E acho que o estádio... Foi um momento épico mesmo. Épico, não é? Tal como tivemos aqui há pouco tempo o gol do Rui Pedro. E são estes momentos que de facto catapultam também uma equipa para de facto que a moralizam, que a levam aos grandes feitos. Que me custa tanto, eu não quero voltar a esta atuação, que o Porto às vezes relaxa e adormece e não controla o jogo, porque o Porto tem que estar sempre super atento, porque depois custa tanto a conseguir estas coisas, que acho que é dar tiros nos pés inacreditavelmente. Foi uma vitória justíssima e finalmente veio a 5ª consecutiva, a tão desejada série, tem de estar apenas a começar, e com esta atitude e este jogar à Porto estaremos sempre mais perto de vencer. Eu queria dar aqui eu estou farto de falar nisto, infelizmente não tenho gozo nenhum, mas a arbitragem infelizmente continua. Isto é uma festa, eu acho que isto já é uma festa para os árbitros, e eles até se devem rir um bocadinho todos antes. Quem é que vai hoje prejudicar o Porto? Olha, sou eu, que isto espetáculo. De facto começa a ser uma fraude. Onde qualquer equipa de arbitragem prejudica e cospe em cima do Porto da maneira que quer e lhe apetece, e não lhes acontece nada. Cá continuamos com 11 em 15 jornadas, com erros de arbitragem sempre contra nós. Onde há de tudo, o Porto só fala nos 15 penaltis. Mas que 15 penaltis? Jogo violento consentido, faltas não marcadas a nosso favor para partir pernas, faltas que são marcadas contra nós e não existem, penaltis que já perdemos a conta, que não são assinalados a nosso favor, mais um esta jornada, com golos com mão, marcam-nos golos com mão, e fora de jogo que sofremos, Boa Vista, por exemplo, é o único que me estou a lembrar, no Dragão, golos que marcamos e são invalidados e mal, como foi o gol do André Silva. De facto, o critério é sempre contra o Porto. E mais um bocadinho, se me permites, ia ser o gol do empate dos Chaves também metido com a mão. Exatamente. Que nem sequer falta foi assinalada, foi marcado pontapé de baliza. Exatamente, um lance que o Casillas a aliviar a bola chutou e o avançado Chaves, que não me recordo o nome, ia marcando de facto com a mão e foi pontapé de baliza. De facto, ele devia ter apontado para a baliza com a mão, que era gol. É inacreditável. E eu acho que isto é caso de polícia já. Como é que se pode viciar tanto um campeonato? Isto é absolutamente nojento, não tem outro nome. Se querem declarar alguém campeão, façam-no já, mais vale. É que nem se chateia, ninguém se chateia com isto. Como é que alguém se pode sentir satisfeito com um campeonato tão badalhoco e tão viciado? Desculpem-me a expressão, mas é o que este campeonato está a ser. Mas de facto, com estes jogos,
o Futebol Clube Porto, e com estas reviravoltas e com este grau de dificuldade, uma equipa como o Porto tonifica-se. E espero que de facto o Porto tire o máximo partido e sempre que se veja em dificuldades lhe venham estas imagens deste achincalhamento a que Sim. foi sujeito no seu próprio estádio. Isto tem de nos espicaçar e ser bom para nós. Nós temos de tirar partido disto. Sem dúvida. Temos que voltar a sentir as entranhas do portismo. Sim, mas um grande Porto de facto vai regressar, está a regressar, porque os dragões verdadeiros o querem, a equipa o quer e o seu líder também o quer. Está assim feita esta análise, então. Comentem connosco o que é que acham deste momento, se realmente o Velho Porto está de volta. Quem esteve no estádio, conta-nos também um bocadinho da energia que esteve lá, a equipa e os adeptos todos em uníssono. Acho que isso é muito importante. Também fazemos aqui o apelo para irem mais ao estádio. Muito obrigado por estarem connosco, os que têm visto os nossos vídeos, os que têm subscrito, que são cada vez mais. Muito obrigado por isso. É com muita felicidade que recebemos cada vez mais mensagens de apoio para continuar. Sigam-nos pelo Facebook, também não se esqueçam, façam o like e vamos fazer agora uma pausa de interregno, pelo menos nestas antevisões, porque os jogadores agora vão de férias e vão bem de férias e com umas férias merecidas depois desta vitória. Umas boas festas para todos e já agora votos de rápida recuperação ao nosso grande Otávio, que é de facto um jogador a Porto. Foi hoje operado, mas parece com muito sucesso. Com sucesso. Pronto, está assim então terminado. Obrigado por estarem connosco e então até breve.